Então eu vou fazer duas continhas aqui. Primeiro eu vou fazer a integral dupla. Observem que a integral dupla, ela está definida o valor dela. Não tem sentido de percurso. A integral dupla é o que ela tem que ser. Não tem sentido de percurso na integral dupla. E para uma região como essa, é o teorema de Fubini que calcula a integral dupla. Então é fácil. É a integral de A até B dx, integral, lembra? Teorema de Fubini para duas variáveis? X tem que variar em intervalo fixo, AB. Dado um x genérico, o y varia na sua direção privilegiada, que é a vertical, entre g de x e h de x. Isso é integral dy. E o integrando, que é del p del y. Na verdade, no teorema é menos del p del y. Estou calculando do del p del y. Depois a gente troca o sinal. Mas quanto é que dá a integral em y de del p del y? Da própria p. Então isso aqui é a integral de a até b, de p, de g de x, h de x, dx. Ou seja, a integral de a até b, p de x, h de x, menos p de x, g de x. P é uma função de duas variáveis. Então ela está sendo calculada em x, h de x, em x, g de x. E o que der, a gente vai integrar dx. Como eu não conheço a p, eu não consigo mais calcular. Eu consegui fazer a primeira integral porque era a integral em y de del p del y. Então eu sabia que era p, a primitiva da derivada. Mas agora eu não consigo continuar porque a p é literal, é desconhecida. Então deixa guardado isso. Então isso é a integral de del p del y. Eu agora vou fazer a conta no bordo. O bordo é formado por 4 arcos. Gama 1, gama 2, gama 3 e gama 4. Em que sentido de percurso? Aquele que deixa a região à esquerda. E eu vou fazer a seguinte conta. Integral de p dx sobre o bordo de D é a soma de integral de p dx em gama 1 mais a integral de p dx em gama 2 mais a integral de p dx em gama 3 mais a integral de p dx em gama 4. Vamos pensar bem nesse sinal. Gama 1 nesse sentido, está certo. Gama 2 nesse sentido, está certo. Gama 3 tem que ficar da direita para a esquerda. Tá ok? Eu não sei parametrizar da direita para a esquerda. Uma limitação minha. Não sei parametrizar da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. Eu só sei parametrizar da esquerda para a direita. É uma falha. Então eu vou pôr gama 3 assim. E o que eu vou escrever ali? Menos. Gama 4 tem que ser de cima para baixo. Eu não sei parametrizar de cima para baixo. Então eu vou parametrizar de baixo para cima. E o que eu vou pôr lá? Menos. Vocês já vão entender porque eu estou fazendo essa brincadeira. Dizendo que eu não sei parametrizar da direita para a esquerda, só da esquerda para a direita. É um preciosismo, mas com aquela orientação que está escrita lá, isso é importante vocês entenderem. Eu compliquei, mas isso ajuda a entender. Esse vem da esquerda para a direita, está com o sinal certo, eu pus mais. Este sobe, está com o sinal certo, eu pus mais. Esse está da esquerda para a direita, está com o sinal errado, sentido errado. Então eu pus menos. Este sobe, está com sentido errado, então eu pus menos. Imagina que eu seja uma mente atormentada que complica tudo e que complicou nesse sentido. Vocês entenderam por que eu troquei o sinal? Todo mundo entendeu? Ótimo. Agora eu vou parametrizar as 4 curvas.
Gama 1 de t, tg de t, t entre A e B. É aquela gama 1 que está ali, da esquerda para a direita. Gama 2 de t, o x fica fixo no valor B e o y é t, com t de g de B até h de B. É um segmento de reta ascendente no B, no x igual a B, e ele sobe de g até h. O primeiro é o gráfico da função g, a segunda é um segmento ascendente. A terceira, atenção, por que eu botei com o sinal do sentido contrário? Porque o que é fácil de fazer na terceira, o que eu sei fazer na terceira, é escrever TH de t. E eu parametrizei o gráfico da função h, com t entre A e B. Isso é fácil e está correto. Só que o sentido de percurso não é o que o teorema de Green pede. Por isso que eu pus menos aqui no gama 3. Concordam comigo? E a gama 4? Segmento ascendente, em que o x fica fixo em A, o y é t e ele é ascendente entre g de A e h de A. De novo, é fácil fazer o gama 4 ascendente. Mas não é o que o Green quer, então eu troco o sinal. Já sei, alguém está se preparando para fazer a seguinte pergunta. E antes que alguém faça, já vou fazer eu mesmo. Ah, não podia pegar gama 3, TH de t, com t indo de B até A? Alguém pensou nisso, não pensou? Em fazer o sentido ao contrário? Por que eu não gosto de fazer isso? Porque o B é maior que o A. Então não é razoável parametrizar num intervalo em que o extremo superior é o menor e o extremo inferior é o maior, sair do grande em direção ao pequeno. Você não faz integral definida do grande para o pequeno? Pode, pode. E o que acontece quando você põe uma integral definida do grande para o pequeno? Não inverte o sinal? Então pode, inverte o sinal. Eu prefiro fazer assim por uma questão de gosto, mas podia fazer do outro jeito. O importante é que vocês entendam essa coisa toda. E agora, o que é a integral de P? Integral de A até B. Primeiro pedaço, P dx na curva 1. P calculado na curva, dx. Quem é o dx da curva 1? O dx da curva 1. 1. Então, integral de A até B, de P de t g de t, vezes 1 dt. Mais gama 2. P em gama 2, dx do gama 2. Quem é o dx do gama 2? 0. Então, 0. Integral de A até B, gama 3. Como eu coloquei o gama 3 de A até B, eu não tenho que trocar sinal, não tenho que fazer nada agora naquela integral definida. Ela já aparece como integral de A até B. Só que eu tenho que pôr menos por causa do meu teorema de Green. Então eu vou pôr lá menos P em gama 3. E quem é o dx em gama 3? 1. Então aqui eu tenho que pôr menos P de TH de t dt. E gama 4, P da gama 4 dx. Quem é o dx da gama 4? 0. Ou seja, isso é integral de A até B, de P de t g de t menos P de TH de t, tudo isso dt. Compara quanto que deu integral dupla de del P del Y com isso que eu acabei de calcular, 2 /
que é a integral de P dx. Aqui dá P em G menos P em H. Aqui deu P em H menos P em G. Então são opostos. Mas é exatamente esse menos aqui. Então eu provei uma parte do teorema de Green. Dá um nome para essa fórmula aqui. 2 asteriscos. Para encerrar a ideia do Green, sabe o que eu tenho que fazer para completar a demonstração do teorema de Green? Essa parte é muito bonita, turma, muito elegante. Eu tenho que provar uma coisa parecida para o Q del X. Prova-se. Do mesmo modo que eu fiz aqui, você prova a outra metade.